E aí galera, agora na segunda partida do Gambito, da série do Gambito Evans, eu vou passar uma partida que nos remete antes do período romântico, um pouco antes também do período clássico do xadrez, que é o período onde tinha Rui Lopes, o Greco, né, que foi logo o período que começou esse negócio de teoria de aberturas, que começou com o pai da abertura, da teoria das aberturas, que é o Rui Lopes, o espanhol Rui Lopes. Ele é considerado o pai da abertura porque ele que escreveu o primeiro livro sobre estratégia na abertura, etc, ideias, esses negócios. Por isso que aquela abertura espanhola, o Rui Lopes, tem o nome dele, porque ele que desenvolveu ela, ele que inventou ela. Não só disse que é 4 é melhor, é 5 depois é melhor, cavalo F3, cavalo F6. Ele desenvolveu no livro dele, ele explicava cada lance, porque cada lance era melhor que o outro. Então por isso ele é considerado o pai da abertura, porque ele sim, ele colocava, dava argumentos e tal de por que tinha que jogar cada lance. E também outro grande enxadrista que contribuiu para o xadrez, para a história do xadrez, foi o Greco. Com certeza você já deve ter ouvido falar dele, se não um dia com certeza vocês vão ouvir o nome dele. Ele jogou muito e ele era um cara que estudava muito, contribuiu muito com pro xadrez, tanto para a parte da abertura quanto ele criava problemas. Ele foi um cara muito muito forte, um xadrista excepcional. As partidas dele são, algumas são rápidas, outras são demoradas, mas já tinha alguns conceitos e isso trazia certa beleza para as partidas dele, o Greco. E essa segunda partida da série é entre ele, o Greco, e um jogador desconhecido. Eles anotavam, só que não colocavam muitos dados sobre as partidas. Aí não dá pra saber o nome do cara ou a localidade específica. Não se sabe direito sobre a partida. Sabe que se foi na Europa, obviamente foi na Europa, no ano de 620, na década de 20 do ano 1600, 1620. E a partida foi E4, E5 e o gambito F4. Aí captura F4, cavalo C6, né? Já falei pra vocês, para inibir a entrada da dama. Cavalo F6. E aqui ele jogou, o inimigo dele, do Greco, jogou cavalo E7, que é um lance meio ruim, porque, como eu já falei pra vocês, a ideia de jogar E4 e a ideia de jogar o gambito do rei é poder um dia jogar D4, e aqui ele permite direto D4. A ideia dele de jogar cavalo é fazer essa manobra aqui de defender o peão de F4 via cavalo E7, cavalo G6 para defender o peão de F4. É uma ideia. Só que essa manobra aqui de colocar o cavalo na frente dos peões do rei, ela é muito típica na defesa francesa do lado das negras. As negras quase sempre fazem essa manobra de cavalo. É uma defesa bem cerrada, né, fechada. Então, como não vai vir ataques rápidos, tu pode fazer essas manobras lentas. Só que não é uma manobra típica dessa posição dessa abertura desse gambito. Portanto, é considerado um lance ruim. Mas foi cavalo E7 e H4. H4 eu creio também que é outra maneira de inibir a defesa desse peão, para ele não jogar G5. É uma forma de inibir a defesa desse peão, né, para ninguém vir salvar ele aqui. Só que aqui seria bem melhor D4 direto. E em vez desse cavalo seria melhor ou G5 ou D5, para não deixar as brancas solidificarem o centro, que seria um erro estratégico muito grande, porque após solidificar o centro e após controlar o centro, os peões ficam móveis e fica muito complicada a posição. Mas ele jogou E7 e em vez do Greco jogar D4, ele preferiu jogar H4 para impedir a defesa do peão de F4. Aqui o inimigo dele jogou H5. Novamente seria melhor D5. Ele jogou H5. Bispo C4, que é para mirar o peão de F7, que como eu já falei é o peão mais fraco. Tanto o peão de F7 quanto o peão de C7, porque aqui só a dama defende e aqui só o rei defende. Então são casas fáceis, de fácil ataque. Se tiver um cavalo e um cavalo e um bispo, né, olhando para lá, fica complicado defender. Então ele jogou bispo C4 com a ideia de olhar para o peão de F7. E aqui ele jogou cavalo G6, que é terminando a manobra de cavalo, né? Que é para defender o peão de F7.
Mas aqui novamente seria bem melhor jogar D5. Porque ele ganha um tempo em cima do bispo e abre a diagonal para o bispo dele. Então após D5, é captura D5, cavalo captura D5, dama é 2 cheque, bispo é 7, cavalo C3, cavalo B6, batendo no bispo, bispo B3, roque, D3. Aqui as negras conseguiram estabilizar a posição, conseguiram defender o rei, tirar o rei do centro. E tá um jogo jogável. Tá um jogo com oportunidades de iguais. Se jogasse D5, né? Rompendo o centro e não deixando as brancas solidificarem o centro. Terminariam os planos delas. Mas não seguiu E5. Seguiu cavalo G6, terminando a manobra. Cavalo G5, apontando pro peão de F7, né? Que era o esperado já. Cavalo G5. E aqui ele jogou cavalo S5. Bem melhor aqui seria de novo, volto a falar, ressaltar, D5. Porque após bispo captura D5, seguiria bispo G4 e agora? Como é que defende a dama? A dama cai aqui. Após bispo captura F7 cheque, rei E7, bispo captura G6, cai a dama, rei captura, torre H6, bispo F5. Aqui, se colocar na máquina, a máquina vai dizer que está um jogo equilibrado. A compensação que as brancas têm é, elas têm duas peças e um peão por uma dama e um rei muito exposto, muito mal colocado. O rei branco está bem mais seguro que o rei negro. Já dá para trazer a torre, etc. Só que não somos máquinas, somos humanos. E aí tu vai olhar para uma posição dessa, se tu tiver de brancas, e vai ver o cara com a dama dele, tu sem a tua, tu já vai ficar baqueado mentalmente, psicologicamente. Então é uma posição quase que injogável para as brancas. Então aqui pode-se dizer, no campo das humanidades, que as brancas estão perdidas aqui. Perdidas não, ela tá... Dá de defender a posição, mas aos pouquinhos vai roendo, cedendo, até que fica indefensável e as brancas perdem. Então, por isso seria bem melhor jogar D5. Mas aí tu fala, pô, joga D5, por que eu não volto meu bispo E2 pra inibir o bispo branco? Não funciona, cara, porque após cavalo captura H4, torre captura H4, dama captura G5, torre captura H5, torre captura torre, bispo captura torre, cavalo, dama H4 cheque, rei F1 e D captura E4. As negras têm dois peões de vantagem, do peão de E e o peão de F. Eles estão móveis, os bispos estão entrando e agora o rei branco que está muito mal colocado e o rei negro ali tá seguro. Então aqui, né, é uma posição muito delicada para as brancas. Tem que ser uma defesa muito cirúrgica aqui, uma precisão muito grande. Que naquele tempo o cálculo dos caras eles não levavam em consideração vários conceitos que tem hoje em dia, por isso não dava de propor esse tipo de defesa, né? Não tinha teoria de defesa, etc. Então aqui as brancas estão perdidas. Então não pode voltar o bispo. Só que ele não jogou o D5. Ele jogou cavalo E5, que tanto ameaça o bispo quanto defende o ponto de F7 lá. O bispo sai. Ele já entendiu que o par de bispo era mais valioso que o par de cavalo, por isso não deixavam os bispos caírem tão facilmente. Eles não tinham muito apego ao par de bispo, mas eles entendiam que não é bom tu entregar assim, mas eles também não ficavam retendo muito. Tu quer trocar, troca também. F6 para tirar o cavalo daí. Cavalo H3. O cavalo voltou. Agora que as MS acabaram, o cavalo voltou para G6. O importante é notar... Ele tirou logo o cavalo para G6 porque ele sabe que vai vir um D4 e vai bater no cavalo, o cavalo vai ter que voltar. Então ele voltou logo antes de vir um D4. Mas o que vale notar é que, olha como tá o roque, né? O roque negro. De novo, todas as casas brancas estão debilitadas, né? Não tem mais defendendo casa branca. Por isso é muito importante guardar o bispo branco, que ele que vai encher o saco no ataque. E os peões negros, além de estarem dobrados, eles estão muito mal posicionados, estão muito mal coordenados. Então a ala do rei é um ponto muito fácil de ataque. Se tornou um ponto perfeito para atacar. Após cavalo G6, D4. E aqui o peão de H4 está caindo, mas o peão de F7 também está caindo. Após cavalo captura H4, cavalo captura H4. E agora você está vendo para onde o cavalo negro vai. Não tem casa mais para ele, né? Defendido, atacado, atacado, atacado. Não tem casa. Então o oponente do Greco teve que jogar o G5.
Mas após jogar G5 tem um lance muito bonito aqui. Se vocês quiserem pausar o vídeo e saber como deve continuar, vocês fazem esse exercíciozinho. Tem um lance agora que arremata a partida, muito bonito, que é torre captura H4, sacrificar a torre por um cavalo. Aqui ele jogou, obviamente, torre captura, peão captura a torre, né? Capturar uma torre, né? Melhor do que capturar um cavalo. Mas se ele capturasse o cavalo, levaria torre H5 e a partida está acabada. Por quê? Se torre captura H5, leva dama captura torre, cheque, rei, cheque, cheque de bispo, o rei arreda, cheque, arreda de novo, cheque, arreda e mate. E como vocês podem ver, o rei negro foi completamente deslocado da casa central até a borda do tabuleiro e morto. Foi assassinado ali em A6. Então não vale torre captura torre. Então o que deveria acontecer para as negras conseguirem se manter no jogo? Bispo B4 cheque, tirar o bispo com ganho de tempo. G6 e entregar o bispo jogando rei E7. Aí o bispo cai, dama D8 e aqui as brancas estão ganhas, porque elas vão trocar tudo e estão com uma peça a mais, então tá ganho. Mas por que não pode salvar o bispo? Porque se salvar o bispo leva, né, torre H8 cheque e aqui vai cair a dama, caiu tudo aqui. Então, após torre captura H4, as negras estão perdidas. Então, se capturar de cavalo acontece isso, na torre H5 arremata. E se capturar a torre, como aconteceu na partida, leva cavalo G6, atacando cheque na torre, né, atacando a torre sai. Bispo G8, de novo atacando a torre só tem uma casa agora, que é torre G7, a casa de G7. Dama captura H5, tá ameaçando um descoberto bem sutil no rei. O inimigo, o oponente do Greco capturou o bispo, não era o recomendado, mas ele capturou o bispo. Levou cavalo E5 cheque, rei E7, dama F7 cheque, rei D6, cavalo C4 cheque, rei C6 e agora dama D5, checkmate. Então, é uma partida bem curtinha, né, de 18 lances, e procurem sempre estar tentando aprender algo de cada partida. Todas as partidas, quando tu for analisar, elas vão estar te ensinando algo, então procura aprender alguma coisa. No caso, nessa partida curta, o que dá de aprender é basicamente o que tem na abertura, né, que é sempre que possível, né, joguem por favor o D4, sempre que possível peguem o centro. E negra, sempre que possível, quem estiver jogando de negra, joguem o D5. É basicamente isso. Isso tirando em vista a estética da partida, né, do sacrifício da torre em H4 lá. Foi um sacrifício muito bonito para arrematar a partida. E é isso aí, galera. Até a terceira partida.